Olá pessoal da BapFox. Hoje vamos fazer um exercício tratando de assuntos bem importantes na vida de um programador ABAP. Legal? Então vamos lá. Vamos pegar aqui, eu vou finalizar esse documento, no caso de ter alguma correção, eu vou disponibilizar para vocês em PDF, para que vocês façam o acompanhamento na prática aí, legal? Então vamos lá. Eu coloquei aqui uma especificação muito interessante. Então, o funcional vai chegar para vocês com essa especificação, criar um programa para criação de voo e criação da reserva de voo. Legal? Então, vamos ver aqui. O nome do programa vai ser YABAPFox, exercício 5 e o ID de vocês. Essa numeração, eu estou pulando os exercícios que são pares, porque são os exercícios que vocês vão complementar. Então, eu faço um exercício com vocês e vocês entregam outro exercício bem parecido com alguma modificação. Legal? Então vamos lá. Então, o que a gente vai fazer aqui é criação de voo e reserva. Legal? Vamos dar uma olhadinha para ver se está clara a especificação. O usuário necessita criar entradas para o voo e as reservas para este voo. Então, a tela, o programa deverá ser um módulo de pool com transação. Na tela inicial deverá constar seleção para CarID, ConID e FLDate. Vai ser usado parameter, certo? E essa tabela é sFlight. Deverá existir um search help para trazer esses dados de forma vinculada. E esse vínculo ele vai ser dependente um do outro. Isso aqui vai ficar claro quando eu mostrar para vocês tanto o search help como fazer esse vínculo dependente. No toolbar deverá existir a opção de criação de novo voo. Legal. Aí a gente vê como é que a gente deixa bacaninha isso aqui. Então, desenvolvimento. A seleção trará os dados de voo pela data em uma table control, com os dados da reserva, SBook. Pode-se criar um novo voo através da BAP. Perceba, não é BAD, é BAP. Eu vou explicar exatamente o que é uma BAP. Para criar reservas, utilizar a BAP tal, o sistema deverá trazer o log na forma do bowlog. Então, essa aqui é um exercício bem completo. A gente vai abordar várias coisas que nós não vimos ainda e que são extremamente importantes aí na vida de qualquer ABAP. Legal? Então, o que o funcional quer? Ele quer um programa que crie tanto o voo como as reservas de voo. Legal? Então, vamos fazer exatamente isso. Como a gente faz isso? Primeiro, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês é o que é BAP. Então, só para vocês não confundir, nós temos o BAD, que é o Business Add-in, que são as exits. A gente, naquela aula de exit, a gente mostrou exatamente o que são essas exits. Certo? Então, a BAD são as exits que o standard permite que haja modificação para customizar o negócio do cliente. As BAPs são funções que, para ficar claro, seria o seguinte. Imagine que você, na aula de SHDB, a gente conseguiu, por exemplo, simular uma intervenção do usuário, só que de forma robótica. A gente fez um programa que simula o usuário indo numa transação e executando determinada tarefa. Só que o que acontece? Existem alguns problemas com o SHDB, que é o Batch Input. O problema é o seguinte, se a gente mapeia uma tela e por alguma mudança de versão, alguma coisa assim, a tela muda, aparece outro campo ou algum campo é movido de lugar,
o batch input não funciona mais. Então a gente tem uma extrema fragilidade do batch input aliado a um tempo de processamento muito grande. Por quê? Porque como ele simula a tela, é feito todo esse processamento, mesmo que a tela não apareça. Então, mesmo por batch input, né, essa simulação de interação do usuário, o tempo de processamento é muito grande. Então, a SAP criou a BAP. A BAP seria o seguinte: ela é uma função que encapsula um processamento de negócio. Então, imagina que você vá lá e crie um elemento de dados. Você entra na SC11, vai lá, cria o elemento de dados, vai passando por tela, tudo isso. É possível fazer todo esse mapeamento pela SHDB. Então, por batch input, cria um programinha que cria uma rotina para a criação de elementos de dados. Legal? Só que o que a SAP fez? Para deixar isso mais rápido e de uma forma mais elaborada, ela criou uma função que já tem todo esse negócio de validação dentro dela. Então, se na SE11 ele valida nome do objeto e todas essas séries de validações do negócio de criação de um elemento de dados, dentro dessa função existe tudo isso lá dentro. Qual que é a vantagem? Isso não tem intervenção, por exemplo, se a SAP mudar a tela, alguma coisa assim, ela sempre vai funcionar. A segunda, ela tem toda a regra de negócio ali dentro. Se, por exemplo, existisse alguma mensagem de objeto já existe, objeto bloqueado, vai sair esse resultado nessa função e além de ser muito mais rápida. Então, em vez de ficar sempre sendo solicitada a criação de batch input, de SHDB, a SAP disponibiliza essas BAPs que criam esses processos de uma forma muito mais rápida e sem esses problemas de versionamento, de atualização. Então, vamos dar uma olhada nessas BAPs. A BAP, ela fica numa transação antes. Tá vendo que eu estou com essa telinha? Eu vou vir aqui, eu vou mudar o meu tema, né? A gente tem alguns temas. Eu estou usando o SAP GUI 730, que eu já coloquei aí para vocês baixarem. E a gente tem alguns temas, certo? Tem uns temas que são mais feinhos. O tema que a gente estava usando era esse aqui, ó, Signature. O primeiro tema que a gente utilizou com o SAP GUI que veio na instalação do Minisap é esse Streamline Theme aqui. Vamos usar esse novo tema aqui, esse Corbo. Ele é bem bacana. Apply, ok. Vamos precisar sair de todo o SAP, não de todo o SAP GUI. Vamos fechar aqui também. Não do Minisap, o Minisap fica ativo, do SAP GUI. E vou abrir de novo o SAP GUI aqui. Bacana. Ó, ele já se apresentou diferente. Então, essa casca aqui, essa tela, esse skin, essa pele aqui, fica só a nível de SAP GUI. E os ícones são bem bacaninhas. Eu gosto bastante desse tema. Vou passar a usar ele a partir de agora. Legal? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é pegar o nome do programa aqui, colocar aqui, coloquei o meu ID. Vamos dar um /O e ir para a transação BAP. BAP, olha que legal essa transaçãozinha. A gente tem uma árvore aqui. E only. Bacana. Então a gente tem essa transação que chama BAP. Ela é uma transação que tem a relação de todas as BAPs que existem no sistema. Legal? Aqui a gente tem várias nessa abinha aqui, que ele ordena alfabeticamente. Nós temos várias BAPs. Tem para tudo aqui. Se a gente olhar aqui, mais ou menos, sei lá, no meio aqui do scroll, vai 1/3 do scroll, nós temos as BAPs de flight, de voo. Opa. Então a gente tem
flight daqui até aqui, certo? Então vamos lá. Vamos, por exemplo, olhar essa primeira flight aqui. A gente tem alguns atributos aqui e nós temos algumas. Cada uma dentro dessa categoria de flights, é uma BAP. Quer ver? Ó, vamos pegar esse check viability aqui. E vamos aqui em Tools. Aqui a gente tem algumas características. A principal dela é esse Function Builder. Este cara aqui é o nome da função. Legal? E essa BAP, ela é exatamente isso, apenas uma função. Vamos dar um display aqui. E ele entra na SC37. Legal? E aqui, ele faz algum processamento. No caso, ele está pegando check a verificação de viabilidade, certo? Aqui tem alguns detalhes, tal. E aqui tem até uma forma de criar um projeto. Nós não vamos usar esta ferramenta para isso, apenas para consulta. Então vamos lá. As BAPs que vamos usar são essas aqui. BAP, Flight, Save Replica, essa aqui e essa aqui. Então vamos lá. Vamos ver se a gente acha. Vou ver qual que é aqui. Flashbook. Create. Aqui, ó. Nessa primeira aqui, no Flight, tem essa Save Replica. O nome não é muito claro, mas se a gente vier aqui no Function Builder, essa aqui. Legal? Deixa eu ver se tem alguma documentação, detalhes. Aqui, ó, na documentação. Bom, tá falando um monte de coisa aqui. Tá falando de objeto de autorização que ele usa. Então, dentro da BAP também já existem os objetos de autorização que são verificados na transação comum de tela. Então, ele faz toda essa verificação também. Então, perceba, até a gente chegar a atualizar uma tabela standard, que é feita por uma transação, a gente nunca pode dar uma modificação numa tabela standard diretamente. Apenas através dessas funções, dessas BAPs, que fazem toda a verificação para ver se você pode ou não atualizar. Ou se o cenário está correto, ou se você tem a autorização. Então, isso fica tudo encapsulado para que você sempre respeite a regra de negócio do cliente. Legal? Então, aqui está falando um monte de coisa, blá, 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 blá. Beleza. Então, vamos pegar essa função aqui. BAP Flight Save Replica. Legal? Vamos aqui. A gente pode vir aqui direto, mas vamos deixar essa telinha aberta. Vamos na barra SC37. Aqui, ó. Save Replica. Legal. Vamos dar um F8. Ele deu alguma mensagem ali, mas a gente passa por ela. E aqui a gente tem os dados para a gente colocar e a resposta dela. Esta BAP é para criação de voo. Vamos dar um barra OSI16. A tabela de voo é S Flight. Vamos processar aqui, S11, S16. Então, o que a gente tem? Nós temos a companhia aérea, o número da conexão do voo, a data do voo, certo? E temos algumas coisas aqui, por exemplo, o preço, o tipo de avião, essa aqui é a capacidade de assentos, a capacidade econômica, booking total.
aqui deve ser payment sum. A somatória do pagamento deve ser em relação a esta capacidade máxima aqui. Então, talvez este vezes este dê este aqui. E aqui tem algumas outras informações da capacidade. Legal. Então, digamos que a gente queira criar um novo voo. Só que a gente não pode fazer um programa para dar um insert direto aqui. Se a gente fizer isso, a gente acabou com a regra de negócio do sistema, do cliente, para fazer toda a validação, para ver se pode-se criar um voo. Existem várias validações. Se existe disponibilidade, se quem está criando tem autorização para fazer isso. Então, o que a gente faz? A gente usa uma BAP para fazer essa inserção desses dados aqui. Que no fundo vai ser uma interface para fazer validação e dar um insert na tabela. Legal? Então, vamos aprender a usar esta BAP. A BAP é apenas uma função. Coloquem isso na cabeça. Ela é uma simples função, só que tem toda a regra de negócio ali dentro. Então, a gente consegue colocar os dados aqui. Vamos fazer um teste. Vamos aqui. Companhia aérea. Vamos colocar companhia aérea Airline. A conexão, vamos colocar essa 17 aqui. Ó. Vamos deletar aqui, 17. A data do voo. Vamos colocar Vamos colocar uma data 01 de 2020. Bem para o futuro. O preço da passagem, vamos colocar 200 USD, 200 dólares. Esse cara é o que aqui? Ótimo. Muito obrigado. Você não ajudou em nada. O tipo de aparelho, vamos colocar esse aqui, ó. 747-400, que é o tipo do avião. Legal. Então, só isso aqui que ele pede. Legal. Vamos salvar aqui. Criação de voo. Para a gente não precisar, de novo, preencher esses dados que estão aqui. O que a gente vai fazer é só voltar aqui no diretório de dados, criação de voo. E ele carrega tudo de novo. Legal? Vamos executar aqui. Ó. Pá. Vamos aqui. Ele executou, certo? E ele trouxe como resultado essa tabelinha preenchida. Vamos ver a mensagem. Ó, mensagem, esse aqui é o type. Sucesso, ID, BAP. Esse ID aqui é o ID da classe de mensagens, a SE91. E a mensagem, objeto tal, foi replicado. Bacana, então, pela mensagem deu certo. Se deu certo, ele deveria estar aqui na tabela. Então, vamos lá. AA 0017 2020. Vamos lá. Ó, dados não encontrados. Caramba, hein? Como é que faz? Se aqui ele falou que deu certo e aqui ele não achou, ou seja, alguém está mentindo para mim aqui, ó, certo? Tem alguém me sacaneando aqui. O que acontece? Uma coisa que vocês têm que ter na cabeça. Toda BAP, ela precisa de uma outra função. Na verdade, não é uma função, assim, a gente usa uma função, mas ela precisa de um commit work, o comando commit work. Porque se a gente só fez isso aqui, o SAP aceitou isso aqui, deu essa resposta, mas ele precisa de um comando para efetivar isso no banco. Certo? Isso é feito para que todas as validações aconteçam ao mesmo tempo e que ele dê realmente um checkmate assim, para que aconteça essa atualização. Só que, fazendo dessa forma, a gente não consegue colocar o comando commit work aqui. E a gente poderia até fazer um programinha com essa função, colocando esses dados, só que a ideia é fazer um teste.
Então, como é que a gente faz? Existe um meio de fazer exatamente isso. Olha que legal. Bacana. Deixa eu dar um voltar aqui. Vou voltar de novo e voltar até a tela inicial. Vou dar um display. Eu vou vir aqui na lista de objetos. Ele vai para o grupo de função na qual essa função está vinculada. Legal? Vamos abrir aqui. Vamos com o botão direito em cima da raiz aqui do grupo de função. O Minisap está um pouco lerdinho hoje, não sei porquê. E aqui, ó, test sequence, sequência de teste. Então, olha que legal. A gente consegue colocar várias funções em sequência para ele fazer o teste. Então, ele faz uma, termina, já vai para a segunda. E assim por diante. Dessa forma, a gente consegue... Deixa eu pegar aqui a função, ó. PAP, Flight, Save, Replica. Vamos colocar aqui. E nós vamos colocar também essa aqui, ó. PAP, Transaction, Commit. Se a gente der uma olhada aqui, /OS 37, olha que simples. Ela tem apenas o commit work. Apenas isso. Se dá um erro, ele manda uma mensagem também. Mas ele só tem esse comando aqui. Certo? Só que como a gente não consegue fazer colocar um comando assim, ele precisa estar encapsulado em uma função, em um módulo de função. Para a gente efetuar essa sequência de testes, a SAP coloca numa função para fazer isso. Legal? Só que no código a gente vai usar a mesma função. Então vamos processar. Ele veio para a primeira função. Vamos usar o diretório de teste. Aqui, ó, criação de voo. Vamos executar. Olha a resposta. Bacana. Então, vamos sair daqui, ó, back. Para onde ele foi? Ele entrou para a segunda função. Vamos processar. Processando. Ó, está demorando um pouquinho. E return não retornou nada. Ou seja, provavelmente deu certo. Vamos aqui agora na tabela e... Tran, olha que legal. Ele colocou para a gente exatamente os dados que a gente queria. Legal? Bacana. Então, essa é a sequência que a gente usa uma BAP. É uma função e depois um commit work para efetivar o que ela deu de sucesso. Legal? Aí eu vou sair daqui, ele vai pedir para gravar. Ó, quer gravar esse teste? Não. Bacana. Então, olhando a função, ele só tem esses valores mesmo. Certo? Então, o voo está criado. Nós criamos o voo através de uma BAP. O único problema é o seguinte. Nós precisamos também atualizar esses carinhas aqui, que é a capacidade do quantos passageiros cabe aqui. Apesar que o plan type já poderia carregar, porque provavelmente já é sabido pelo tipo de avião a capacidade máxima. Mas por algum motivo ele não tem naquela BAP para atualizar. Tudo bem. A segunda BAP, que é para criação de reserva, então a reserva fica na S-Book, certo? Então tem o voo, a companhia aérea, a conexão, a data e ele vai colocar as reservas que são as reservas das passagens de cada passageiro. Para isso, eu vou sair daqui, vou lá na telinha de BAP, cadê a telinha de BAP? Aqui, ó. Nós vamos usar uma outra função, vamos ver aqui, Flight Booking, de criação do voo. Create from Data, pode ser essa aqui, Function Builder, é exatamente esse carinha aqui. Vamos colocar aqui então.
Vamos lá, barra OS37, a gente coloca aqui, dá um F8. Ele está pronto para rodar. Se a gente rodar sem nada, olha o que ele vai falar. Ele vai trazer um resultado de 5 entradas. E aí ele vai criticar. Ó. O voo tal não existe. Essa data está no passado. Este customer, este cliente, não é conhecido. Não tem esse cara. Não tem isso. Então, tudo erro. Ó. Type, erro, 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 erro. Ou seja, ele não vai criar nem a pau. Então, ele precisa colocar exatamente as informações certas. Então, eu dei 2 backs aqui para voltar nessa primeira tela. Vamos preencher esse carinha aqui. Companhia aérea AA. A conexão 0017. A data do voo 0101 de 2020. O customer. Quem está criando a reserva. Vamos pegar algum customer aqui. Deixa eu ver se está com a tabelinha aqui. Não, aqui. Eu fechei a tabelinha, vou barrar o S16, S-Book. O de customer é S-Custom. Na S-Custom temos os customers. Vamos pegar esse primeiro aqui. Ó. Não. Vamos pegar esse... Pegar um nome bonito. Ah, esse aqui, ó. Chris Miller, 165. Customer 165. Counter, não. O número da agência. Para pegar esse número da agência, vamos aqui na S-Book. Vamos pegar qualquer número da agência que tem aqui. Ó, agência 144. Pass name, o nome do passageiro é Chris Miller. Chris Miller. Pass form, esses casos acho que não são obrigatórios. Vamos voltar aqui. Vamos salvar. Certo? Deixa eu deletar esse cara aqui. Vou salvar esse cara. Criando reserva. E vamos processar. 2 entradas. Flight full. Ele está falando que o voo está cheio. Não existe instância para o objeto. Então, tá vendo? Ó, a VAP retornou para a gente um erro. O que quer dizer isso? Nós não estamos sabendo colocar a informação na BAP para ela fazer o que a gente espera. Isso é muito comum. Então, quando um funcional fala para você ou o nome da BAP, ou pede para você procurar a BAP, ou alguma coisa assim, você vai ter a BAP, vai ter o funcionamento dela, mas precisa ficar investigando para ver todas as informações certas para que ela efetivamente consiga fazer. O próprio retorno dela dá várias dicas do que está faltando. Porém, algumas vezes a gente tem que apelar para o debug para ver aonde que está o erro. Legal? Então vamos debugar aqui. Ó. Eu voltei para essa tela inicial aqui e debug. Querendo ou não, o debug é o melhor amigo do ABAP, sem dúvida nenhuma. Vamos ver. Vou dando um F6 aqui. Aqui, ó. Primeiro ele faz um select aonde? Na SP Flight. Deu certo, porque a gente já criou esse voo. Então, verificando a data. Isso aqui também não parou. Também não parou. Também não parou. Caramba. Ele entrou isso aqui, eu vou botar um ponto de parada aqui, ó. Local function, plá, plá, plá. Vou salvar. Dá F6. Sai sub RC igual a 1. Deu problema aqui. 1. Others. Vamos ver aqui. Se o sai sub RC igual a 1. Erro. Apendou aqui. Flight full in this class. Ele falou que o voo estava cheio.
Então vamos navegar pelo código. Se a gente colocar o cursor aqui, a gente pode vir Go to Statement, certo? O cursor volta para cá. É como se a gente voltasse no tempo do código. Só que as variáveis estão todas sujas, né? Mas, em vez de a gente voltar e reprocessar tudo, a gente faz isso para a gente voltar exatamente onde ele deu o erro. Isso agiliza bastante. E tá vendo como o commit work é importante? Porque a gente pode fazer várias cacas aqui. Se tivesse dando certo, ele ia ficar criando várias reservas. Só que sem o commit work, ele não é efetivo no banco de dados. Então a gente tem essa tranquilidade de ficar também brincando para entender como é que ele funciona a lógica do processamento da BAP. Legal? Então, vamos lá. Vou dar um F5 aqui. Vou só procurar porque diabos ele deu erro aqui. Então, ó, aqui ele deu um inquiry, certo? Para quê? Para que ninguém consiga mexer nesse voo sem prejudicar. Então ele bloqueia essa entrada, certo? Para esse voo, para essa rota e para essa data, faz o que tem que fazer e volta. Assim a gente garante que ninguém mexa nesses dados e ninguém crie uma... Ó, isso aqui é uma coisa bem clara. Imagina que você está num terminal criando uma reserva, vai estar o usuário lá criando uma reserva, tem um cara criando e você está criando, e é a última vaga, a última passagem disponível. Então, imagina que o primeiro usuário do sistema consegue fechar e o segundo também. Alguém vai ficar sem passagem. Então, quando um estiver fazendo, o outro vai estar com a mensagem de bloqueado. Está bloqueado essa reserva. Então, pode ser que não tenha. Aí, se o cara cancelar alguma coisa, aí libera e o cara consegue fazer. Então, você tem uma garantia que ninguém vai atualizar nada e perca o voo, alguma coisa assim. Tá vendo? Isso aqui é o standard. A gente está debugando o standard. Procurando onde ele vai dar algo. Ah, olha aqui, ó. Então, aqui tem até o standard nem esperava isso aqui, mas S-Flight, SITSOC, ou seja, eu acredito que esse aqui é o número de assentos. É maior ou igual ao número de assentos máximos. Isso aqui está verificando se existe ainda reserva disponível para ser feita. Só que como a gente utilizou a primeira BAP, ela não pediu para a gente colocar o número de assentos disponíveis no voo. E está gerando este erro aqui. Então, ó, mensagem tal. Aqui ele já está dando um rising. Flight booked out. Então, vou dar um F6. Ele já sai aqui. Como não tem esse exception aqui, ele cai no others. E cai igual a 1. E não vai processar. Então, a gente tem um problema aqui. Porque a gente precisa atualizar este valor aqui. E a gente não consegue. Certo? Deixa eu vir aqui na S16. S-Flight. Cara ID, tal, e a data. Então a gente precisa atualizar esses caras aqui de qualquer jeito. Aqui, esse cara aqui que ele está verificando. Então tá vendo? Você faz todo um estudo de comportamento da BAP para ver como ela funciona e conseguir fazer isso e colocar no código. Então a gente tem um problema. A gente precisa de alguma BAP para atualizar esses valores. Então vamos lá, transação de BAP. Vamos aqui em Flight. Flight Booking. Vamos ver se tem algum de atualização. Só get list. Flight customer. Change. Mas aqui é de customer. Cancel. Create.
getList. Olha que bacana. Nós não temos nenhuma BAP standard que sirva para a gente, porque esse aqui é getDetail, getList, ou seja, não é para fazer nada. E o único que ele cria aqui é esse save replic data, só que o cara não preenche aqueles valores. Olha que legal. Então, o que fazer neste caso? É simples. Vamos achar uma exit para que complemente o que essa BAP já deveria fazer, né? Já deveria ter esses parâmetros na interface, só que não tem. A primeira coisa a procurar é aonde existem esses valores de assentos máximos por tipo de avião. Vamos ver. Saplane aqui na SC16. Vamos pegar o tipo de voo. Aqui, ó. Esse avião aqui, que é o 747-400. Vamos ver se tem aquele valor. Ah, aqui, ó. Ó o viado aqui, ó. Então, nós já sabemos de onde vem a tabela. Essas informações você vai perguntar para o funcional. Ó, cara, onde que pega e tal e tal. E, geralmente, ou ele já tem essa informação, ou ele procura e te passa, ou vocês juntos procuram no SAP para ir descobrindo. Legal? Bacana. Né, tem uma coisa que chama trace, que a gente liga o trace e ele verifica todos os acessos ao banco de dados. A gente vai fazer um exercício utilizando o trace, vai ficar bem claro. Então, bacana. Então, vamos aqui na SE/NC37. Vamos aqui na nossa Flight Save Replica. Vamos dar no F8. Vamos vir aqui no teste. Deixa eu matar esses outros carinhas aqui para não ficar sujeira. Criação de voo. Então, vamos tentar achar alguma exit para mexer. A gente pode colocar, vamos lá, debugging, breakpoints. Então, aqui ele, vou dar um barra N aqui. Vou fechar um pouco de janela para fazer com que ele não entre no modo de debug antigo, que é um debug um pouco limitado. Legal? Então eu vim aqui de novo na S37, fechei algumas telinhas, F8, módulo de teste, preencher os dados, debugging. Eu vou aqui em breakpoints, breakpoint at, breakpoint statement. A gente tem primeiro o custom exit, que é o call customer function. Ó, ele criou e não parou em nada. Vou voltar, debugging. Vou criar um breakpoint aqui na breakpoint for method. Get instance, certo? Nada. Caramba. Então, essa BAP não está preparada para esse tipo de exit. Nem de BAD, né? Essa última que a gente verificou foi BAD, Business Add-in. E nem da Customer Exit. Então, o que nos resta é o Enhancement Point. Vamos aqui em Display. Olha que legal. Vamos aqui no rocambole maluco aqui. Ele fez essa partezinha. Não tem nenhum Enhancement Point explícito. Por quê? Porque se eu colocar Enhancement aqui, ele não acha nada. Então, só nos resta qual? O Enhancement implícito. Ou seja, em qualquer lugar do código. Vamos ver. Primeiro a gente vai analisar aqui no código onde exatamente ocorre o preenchimento dos dados. Ok, ele bloqueou. Ele verificou. Aqui, ó. Aqui ele já deixou até claro. Update, database, tal. Então esse aqui é o nosso alvo. Ele tem uma função aqui, ó. Tá vendo este, ó, call function, tal, in update task. Esse in update task é o seguinte.
quando o cursor está aqui, ele passa pela função, mas ele não entra pela função. Ele deixa no gatilho. Quando ele encontrar qualquer commit work, ele vai executar essa função. Então ele fica numa listinha lá no compilador, né, lá no ABAP ali, e ela só vai entrar quando for dado algum commit work. Isso aqui é para ter um controle do processamento. Legal? Então, funciona aqui. Vamos pegar Edit, Enhancement Operations, Show Implicit Enhancement Options. Legal. A gente tem um pequeno porém aqui. O enhancement implícito, ele funciona, ele habilita só o início e o fim do código. Né? E o fim do código que está aqui. Talvez não funcione para a gente, talvez funcione. Mas se a gente colocar aqui, o que vai acontecer? Quando ele passar aqui, ele pode não ter dado commit work. E essa função, ela não vai ser chamada em update task. Então, não funciona para a gente. Deixa eu sair da edição aqui. A gente vai ter que colocar uma aqui dentro. Vamos entrar aqui. Olha que bacana. Modify from tal. Vamos aqui no rocambole mágico. Enhancement Operations. Show Implicit Enhancement. E aqui a gente tem no começo e no final. Certo? Vamos colocar aqui no começo, porque aí a gente já complementa esses dados. Enhancement Operation. Create Enhancement. Declaração ou código? Código. E aqui a gente vai colocar y abapfox. Vamos colocar o nome da função. Vamos colocar... Não, tá. BAP replicar. Pronto, assim tá bom. Enhancement para atualizar. Vamos colocar até o campo ali. Sitsox. Não sei o nome do campo. Pode ser esse aqui, ó. Sitmax. Legal. Se a gente só fizer isso, será que vai? Fox 2. E aqui vamos colocar no... Vamos colocar em uma request nova. BAP Fox. Exercício. Aqui é o módulo, vamos ver, 2.1. Que na verdade é um módulo de, o primeiro pool de exercícios, né? Bom, aí vocês coloquem o nome que mais. Aprazar os vossos corações. Beleza? Olha que legal. Ele abriu um código pra gente. Isso aqui é uma loucura, né? A gente pegou a função standard e abriu um código. Legal? Então, vamos lá. Olha que bacana. Quando ele entrou aqui, ele vai dar um modify nessa tabela from essa estrutura, que é sFlight. Vamos usar no select single setmax from subplane into where into lv flight. Eu acho que, vamos lá, barra S11 sFlight. Vamos ver aqui. Então aqui, ó, tem esses caras aqui, ó. Sitmax, vamos atualizar. Capacidade máxima na classe econômica. Assentos ocupados na classe econômica. Então aqui tem a capacidade máxima e a capacidade ocupada. Sit-soc. Estranho, né? Ele reclamar disso aqui. Mas
Vamos dar uma olhada lá na S77. Create from data. Teste. Debugging. Acho que já tem um breakpoint aqui. Só para eu ver de novo o erro. Exatamente, ó. Tá vendo? O sitmax, como ele está 0, ele está perguntando: a quantidade de assentos já foi lotada? Já, porque está 0. Então, sim, né? Bacana, exatamente. Então, olha que legal. A gente só precisa preencher aquele cara. Into where, acho que é plan type igual plan type. Validamos. Então, olha que legal. Vamos ativar. Fim. Então, eu vou colocar um ponto de parada aqui. Não, primeiro eu vou sair da edição, botar um ponto de parada aqui. Coloca aí. Vamos colocar aqui nele. Vamos na barra OS87. Vamos à função save replica. Test directory. Executa. Olha. Então, olha, vocês vão ver bem que interessante. Vamos aqui na barra NS80. Vai estar no grupo de função, se não tiver, vocês colocam. Vamos aqui em test sequence. Vamos pegar o primeiro. Save réplica aqui. E o próximo que é o transaction commit. Para ele dar o commit e entrar na função. Vamos no test directory, que é a primeira função. Foi. Voltar. Está na segunda. Foi. E não fez nada. Legal. Voltei na função que a gente está fazendo enhancement point. Espera aí. Vou aqui no Rocambole. Eu acho que eu não ativei o enhancement. Ah, faltou ativar o enhancement, tá legal? Então vocês colocam no Rocambolezinho de novo e ativa esse enhancement aqui, senão ele não vai parar. Vou lá na S80 de novo. Sequência de teste. Os dois aqui. Põe a carinha, pá. Deu certo. Opa, errei. Ah, besta. De novo. Não rodei o commit work aqui. Pá. Vou rodar o commit work. Tá bom, muito obrigado. Ele rodou aqui, só que por que ele não parou? Ele não parou pelo seguinte motivo. O in-update task, ele não para mesmo. Para você parar ali, ele tem que fazer o quê? Você tem que discriminar o debug que você quer parar no cara. Vamos tentar de novo? Vamos lá. Talvez até estivesse ativo o enhancement point, mas eu esqueci desse detalhe. Então, olha que interessante. Vamos lá. Vamos aqui. Criou. Vou voltar. Aqui no debugging, em vez de eu executar direto, eu vou no debugging aqui, ó. Então, ó, eu vou dar um F5, ele vai dar o commit work e vai executar lá tudo. Só que eu quero ver ele executando em update mode lá, sei lá. Aqui, ó, vamos colocar aqui display change debug settings e vamos colocar aqui update debugging. Vamos salvar e vamos dar um F5 no commit work. Olha que interessante. Ele abriu uma outra tela. Talvez vocês tenham algum problema se vocês tiverem muita tela aberta. Então, volta, fecha um pouquinho de tela, volta e refaçam. Então, ele passou pelo commit work. Se eu tivesse colocado commit work no wait, ele não tinha passado, tinha aberto a tela e estaria o cursor esperando aqui. Mas isso muitas vezes é feito para não... Porque a função de salvar no banco de dados, ela às vezes é um pouco pesada, dependendo da tabela, da quantidade de registros. E imagine que vocês poderiam fazer isso com um documento com vários itens, uns 200 itens, e isso fica muito pesado. Então, para o usuário não ter uma experiência ruim de navegação, ele vai lá, salva e vai embora. Como já está tudo validado. Então, você tem esse controle. Você salva, vai embora, e o próprio ABAP vai salvar lá. Ou você
salva e fica esperando, porque é algum processo mais crítico e o usuário precisa saber se não ocorreu nenhum erro que sequer. Legal? Então, na outra telinha, ele caiu na função e olha que legal, deu um F5, o nosso select fofo. Ah, tem até um rocambolezinho aqui, ó. Se a gente olhar aqui, o site sobre deu 0 e olha que bacana, ele preencheu este carinha, que é o que precisa para a gente conseguir fazer. E foi embora. Legal? Não quero salvar. Se a gente der um /n S16, S-Flight, a gente já criou um monte para esse cara, né? Vamos AA 017, ops, a data de 20. Olha que bacana. Ele atualizou para a gente. Então, o bacana deste exercício é que, além da gente utilizar uma BAP, nós mexemos com enhancement point implícito para fazer. Então, é uma questão bem prática para vocês observarem aí como é importante o enhancement e como ele complementa o programa standard da SAP. Legal. Feito isso, vou sair daqui, vou dar um /NC37, vou na outra função, create from data, vou aqui no test directory e vou executar. Vou dar um F8 aqui, ó que legal. O flight booking tal, ou seja, a reserva foi criada. Então deu certo. Por quê? Porque agora ele tem quantidade de assentos disponíveis para isso acontecer. Porém, ele não funcionou porque a gente não deu o commit work. Então vamos dar lá o commit work para ver. Vamos aqui /NS80, ele já vai estar no grupo de função. Opa, errei. Opa, errei 2 vezes. Vamos aqui em sequência de testes. E o commit work. Ops, errei. Inclusive, dá para a gente fazer assim, ó, replic data, commit work, este aqui, e o commit work, para testar, né? Olha que legal, dá para fazer uma salada dela aqui, mas a gente não quer fazer isso, certo? Então, create from data e commit work. Ixi, quebrei. Deixa eu tentar de novo, porque ele achou que tinha uma função alienígena ali. Pronto. Então, diretório de testes. Deixa eu tirar aqui os breakpoints porque a gente estava avaliando. Voltei, commit work, beleza. Então, eu criei, /NS16, sbook. Eu criei, teoricamente, uma reserva para esse cara. Tá aqui, ó, criadinha. Legal? Bacana. Deixa eu dar uma olhada na S16 de novo. Vou colocar S-Flight para ver se ele realmente... Ah, olha que coisa linda. Ele colocou 1 aqui. E olha que bacana, cara. Ele colocou 1 e já atualizou pra gente o payment sum total, que é este vezes este. Então, percebam, é isso aí que vocês vão presenciar no mundo SAP, toda essa relação. Então, você percebe que, tirando isso aqui dele não ter atualizado, o que foi bom pra gente, porque a gente pôde colocar um enhancement point aqui, ele está funcionando certinho. Legal? Então, eu cheguei até aqui para explicar o que o funcional pediu. Vamos aqui na nossa spec, então, expliquei. Na verdade, eu fiz isso aqui só para explicar essas duas BAPs aqui, mas vocês perceberam como é profundo o conceito por trás disso. Mas duas coisas que a gente precisa explicar. O que é esse ballog e o que é este search help. Legal? Search help é ajuda de pesquisa. Aqui ele está falando para você criar uma ajuda de pesquisa com base nesses 3 campos através dessa tabela. Legal? Então, vamos lá.